tem a Sagrada Escritura, quiser pegar o primeiro texto que a gente vai trabalhar, está em 1 Samuel. Está na página 355 da Bíblia da Ave Maria. Logo depois de Deuteronômio, do Pentateuco, tem Josué, aí vai ter Juízes, depois Ruth, depois vem Samuel. Vamos falar um pouco da oração, mas de maneira específica, as distrações que atrapalham a nossa oração, né? A gente não... Coisas que impedem a gente fazer uma oração melhor, mais profunda, com mais frutos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida humana, para a gente escutar mais Deus. Para começar, para a gente escutar, a gente precisa fazer silêncio, né? Como é que a gente escuta se a gente não para de falar? A gente vai fazer oração, só fala. A hora que quando é a hora de Deus falar, a gente vai embora. Então o texto aqui de Samuel, quero pegar de maneira especial no versículo 10, do 1 Samuel, primeiro capítulo, versículo 10. É a oração de Ana, né? A gente começar com esse texto tão importante que Ana foi alguém muito usada por Deus para trazer um tremendo de um profeta, né? Que foi o profeta Samuel. Mas tem toda uma história, né? Que ela teve que passar de sofrimento, de luta, para nascer essa graça, essa bênção, né? Na vida de Ana. No versículo 10 fala assim: Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignastes olhar para a minha aflição, a aflição de vossa serva, e vos lembrares de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava, e lhe deres um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias da sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Prolongando ela a sua oração diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote da época, observava o movimento de seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração e apenas se movia os seus lábios, sem se ouvir palavra, ou o som da voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Aí ela responde: Não é assim, meu senhor. Sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho, nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição é que me faz falar até agora. Eli respondeu: Vá em paz e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre a tua serva graça aos teus olhos. Ajuntou ela, a mulher se foi, comeu e o seu rosto já não era mais o mesmo. No dia seguinte, pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. E Ana concedeu. Passado o seu tempo, deu à luz o seu filho chamado Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. Palavra do Senhor. Tem outros textos que nos ajudam aqui. Mas eu queria me ater nesse, né? Por enquanto. Aqui está na prática um roteiro de oração, né? Pra gente. Quando a gente chegar diante de Deus, não adianta, como ele mesmo disse, né? Multiplicação de palavras diante dele. Ficar querendo inventar muita moda. Querendo falar muito bonito diante dele. Ele conhece a nossa miséria. Ele conhece os nossos pecados. Ele conhece a nossa fraqueza. Salmo 138 fala isso de maneira muito específica, né? Que ele nos formou, que ele nos criou, que ele nos costurou nas entranhas de nossa mãe.
Em Eclesiástico, capítulo 1, fala que não é para a gente chegar diante dele com o coração fingido. É para chegar com verdade. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que chegar com verdade. Hoje eu estou assim, Senhor. Estou começando essa oração, estou aqui na tua presença, mas eu estou assim. Deus sabe. O que adianta ele inventar? Ah, Senhor. Tem gente que muda até a voz quando vai falar com Deus. Ué. Oh, Deus de Abraão. Ué. Deus de Isaac, de Jacó. Ué. Esse é o jeito que você fala? Esse é o seu jeito comum de você falar? Por que com Deus você muda? Se tem um jeito que a gente tem que mudar com Deus, é um jeito, ó, de ir lá embaixo, que é o nosso lugar. Não se fala com Deus com soberba, não se fala com Deus com orgulho, com autossuficiência. Fala com humildade. Humus, terra, isso que você está pisando aí. Ó. E teve gente que não quis sujar a calcinha limpa aí, né, Tigrão? Ficou aí com essa calcinha, até com medo, só porque vai encardir, vai ter que lavar? Ah, é a coluna. Ah, desculpa. Não quer sujar a calcinha branca de terra. Pois é, mas nós somos isso aí, ó. Diante de Deus nós temos que ser essa terra, nós temos que ir lá embaixo, ser um adubo do qual Deus vai trabalhar. Então, Ana ensina isso para nós. E São Tomás de Aquino fala que diante das distrações da nossa oração, tem 3 pontos que a gente precisa trabalhar nessa distração. Que é a distração e a atenção que a gente tem com as palavras, com o sentido e com a presença. Então, às vezes a pessoa não consegue concentrar nem na palavra que tá rezando. Pai nosso que estais no céu, você está rezando. Se você rezar baixinho, daqui a pouco você está pensando no serviço, você está pensando em casa, você está pensando em um monte de coisa. Então, primeiro a gente tem que se ater na nossa oração, na nossa distração que atrapalha a nossa oração, na palavra que a gente está falando. Se você está fazendo uma oração espontânea, ou está rezando um Pai Nosso, Pai Nosso que estais no céu. Uma forma que ajuda é a gente rezar em voz alta, né? A gente vai chegar no outro ponto aqui, mas enfim. Depois o sentido daquilo que a gente está falando. Tem que ter sentido. O que eu estou falando? Tem que ter sentido. E depois a presença. Nós temos que saber que nós estamos numa presença. Uma oração é eu com Deus. Eu vou fazer uma oração, eu estou diante de Deus. Eu invoco a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Jesus, ele baixou ali na frente. Eu não estou diante do homem mais. Estou diante de Deus. Então eu preciso ter sentido nas minhas palavras, prestar atenção nas palavras que eu estou falando, ter sentido aquilo ali e saber que tem uma presença ali. Deus está ali. Deus, ele é onipresente. O que significa isso? Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então não existe um lugar para me fazer oração. Não existe. Ele mesmo falou para a samaritana, não é aqui, vocês estão falando que é aqui, mas estão falando que é em Israel que se deve adorar. Aí Jesus Cristo falou o quê? O que ele falou? Aí chegar um tempo que não vai ser aqui em Israel, em Samaria, porque os adoradores que o Pai procura é aqueles que adoram em espírito, em verdade. Você pode dobrar o joelho nessa terra aqui, ó, e você pode clamar a presença de Deus, e você ser tão abençoado com essa oração, como você pode diante do Santíssimo, que é a presença real de Jesus também. Mas muitas vezes a pessoa vai diante do Santíssimo e está mais frio do que uma barra de gelo. Então, a presença lá é muito mais real. A presença lá de Jesus está corpo, sangue, alma e divindade. A presença eucarística. Mas ele, espiritualmente, ele está aqui. E ele, se ele quiser aparecer aqui de forma corpórea, ele é Deus. Ele pode tudo. Nada é impossível para Deus, a não ser pecar. A não ser mexer com a nossa liberdade. Também tem coisas que ele não pode. Mas no mais, diante do poder e da autoridade que ele tem. Primeiro nível, você pensa, veja bem, a gente não consegue rezar um Pai Nosso sem a nossa cabeça voar. Já viu isso? Como é que é difícil? Então você faz o quê? Reza alto. Aí lê a Bíblia, lê alto. Lê alto, ó. Pai nosso que estais no céu, tenta prestar atenção
O Pai que está no céu, os pedidos. Os 3 pedidos direcionados a Deus do Pai Nosso, e os 4 pedidos a nós, os 7 pedidos que tem no Pai Nosso. Os primeiros é a Deus, diretamente a Deus, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dê hoje, Senhor. Tem que ter sentido aquilo ali. E tem que saber que tem uma presença quando está rezando, que é Deus. Nós estamos diante de Deus. Essa distração atrapalha, que nem uma cebola que você vai descascando. Tá? Você vai descascando. Primeiro é o sentido da palavra, depois é o sentido, depois é a presença, que está uma presença real ali. Jesus é a presença real. Lembra daquela história do Zé lá? Aquela história tão antiga, a gente fala na igreja do Zé, que todo dia passava na frente da igreja com a bicicletinha dele e falava, ó Jesus, eu sou o Zé. Ele não sabia rezar. Ele passava todo dia e para ir trabalhar, falou, Senhor, eu sou o Zé, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ia embora, ele não sabia rezar. Aí o povo percebeu, né, o povo da comunidade, que ele passava direto ali com a bicicletinha amarela dele, que sumiu esse Zé. Aí começaram a descobrir, conversar um com o outro ali, perguntaram, não, ele acidentou. Ele está no hospital. Aí o padre, chamou o padre, o pessoal da comunidade, foi lá ver o Zé lá, tudo amarrado de arame lá. Pendurado as pernas, cabeça, e só sorrindo aquela desgrama, meio sem dente, dando risada, sem parar, alegre. Parecendo o seu Aparecido internado na Santa Casa. Pregando e evangelizando os médicos. É um apocalipse. O homem tá amarrado de arame, todo quebrado, toda a barriga aberta. Converte seu coração, rapaz. Você vai morrer, você vai ver. Você que tá morrendo, desgrama, não, muda de vida. Muda enquanto é tempo. A palavra de Deus fala que, olha, vai chegar um tempo, Isaías 55:6, me invoca enquanto eu tô perto. Enquanto eu tô deixando, e eu tô aqui. Mas o senhor tá morrendo. Tô morrendo, mas a palavra de Deus tá viva dentro de mim. Vai nessa. Um homem desgramado, rapaz. Então não é brincadeira as coisas. Aí. Essa presença, né, real de Deus na nossa vida que a gente não pode deixar de acontecer. Ele é vivo. Mas eu muitas vezes estou morto. E eu não posso deixar. Aí o Zé, aconteceu. O povo foi lá, o padre foi lá, chegou lá, ele estava lá. E tinha uma cadeira do lado. E ele não deixava a enfermeira, ninguém mexer naquela cadeira. Falou, não, ninguém, deixa a cadeira aí. Mas está vazia, ninguém senta, você não tem ninguém que te visita. Não, você que pensa. Aí o padre chegou e falou assim, mas o que acontece? Essa cadeira está aqui, já falaram, o médico vai falar comigo, você não deixa mexer, você fica bravo quando mexe. Ele falou, não, essa cadeira aí, o que acontece? Essa cadeira é o seguinte, todo dia à noite, quando todo mundo sai, as enfermeiras saem, apaga a luz, Jesus vem aqui, senta de branco aqui e fala assim, Zé, eu sou Jesus, e hoje eu vim te visitar. Quer dizer, você vai receber aquilo que você faz. Se a sua oração é aquela oração miserável, não tem preparação nenhuma, faz de qualquer jeito, sabe? Para a gente rezar como qualquer coisa, primeiramente, o que a gente tem que pensar? Se é uma pessoa importante, que nem aqui, é uma pessoa importante aqui em Parnavaí, vamos falar aqui o Maurício aí, prefeito, né? Nós que colocou lá, é grande coisa também. Nós que coloca e tira, né? Quem pode é o homem que voa, não é grande coisa também. Mas enfim, você falar com o homem é um trabalho danado, né? Tem um monte de gente para falar, tem que marcar horário, enfim. Marca uma hora com ele lá e chega 10 minutos depois. Eu quero ver se ele vai te receber. Você vai chegar 10 minutos depois lá? Você vai? Sim ou não? Você vai ter uma reunião aí com a advogada, com a Delcio. Marcar um negócio aí sério aí, tá acontecendo um problema comigo, estão querendo me prender, sei lá. Aí o advogado fala, então vem aqui 9 horas da manhã. Chega lá, você vai chegar às 9h15? 8h30 você tá lá, rapaz. Com medo desgramado de ser preso. Né? Com as pessoas desse mundo, a gente tem um respeito danado, chega antes, na missa, chega 5 minutos depois, chega em cima da hora, sai de casa quando vê que falta 5 minutos, tem tempo ainda. Morre desgramado, desocupa a moita, sabe? Porque tem que desocupar a moita esse tipo de gente. Esse tipo de gente, Deus olha assim e fala assim, eu não te conheço. É aquele que Mateus capítulo 25 fala, afasta de mim. Você nunca procurou encontro comigo. Vai rezar o terço, chega aqui sempre arrastando. Eu quero que chegar às 6 horas começar o terço, mas que começa. Se o povo está lá ainda. O encontro é com Deus, criatura. Não é comigo. Eu só estou conduzindo. Né? E se eu começar aqui, não, vamos deixar a vontade do povo, mas deixa 6h15. Daqui a pouco a palavra fica mascada, eu tenho que correr na palavra aqui, senão não dá certo de falar.
Daqui a pouco o café, o cara nem toma o café. Isso tem que ir, porque... Morre, anta, desgrama, desacupa. Tem que fazer as coisas com zelo. É para Deus. Se é para Deus, tem que ser o melhor. Para Deus, no mínimo, o nosso máximo. Vai rezar? Isso eu não estou falando de oração comunitária, não. Estou falando da sua oração pessoal, que você tem que ter, né? Eu tenho que ter, a gente tem que ter. Você vai sentar no lugar confortável, não vai ficar de joelho, não. Você está destrenado, está sedentário, está morrendo de desgrama, então não joelha, não, para rezar. Joelha aqui meio na marra, já doido para acabar o terço, né? Vai treinar as pernas primeiro, vai andar de bicicleta, vai fazer uns exercícios para depois você adorar a Deus, né? Treina bem as pernas para não ficar naquela reclamação rezando, né? Às vezes muito mais, tem muitos que dobram o joelho às vezes na igreja, em algum lugar assim, muito mais para se aparecer, para mostrar, tem alguém me vendo. Tem alguém te vendo mesmo, que é Deus. E sempre. E aí quando está em casa, nunca dobra o joelho. Mas está no meio do povo. Isso aí sabe o que é? Respeito humano. Não é um respeito com Deus. Com Deus, você faz escondido o melhor. O melhor é só para Ele ver. É ali que você planta a tua cara no chão, é ali que você reza no pó, é ali que você faz a sua oração com zelo, que você pega, não é para mostrar para ninguém. Você vai rezar, primeiro você acalma o seu coração, sabe? Respira. Fala assim, Senhor, eu vou... Vai... Acabou de chegar, doido, agoniado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Senhor, Pai, crê em Deus. Prepara. Um ambiente, tem que ter um ambiente. Ó, cadê o Luiz Miguel? Vem, Luiz Miguel, ó. Se tem uma pessoa que pode... É uma pessoa ele, né? É um espírito, mas é uma pessoa. Passa para todo mundo se benzer. Água benta, exorcizada. O quando a gente vai querer rezar, é o primeiro a querer. Passa aí nos bancos aí, peça um pouco para se benzer com a água. Desce, Miguel, criatura. Vai cair. O demônio, quando quer nos atrapalhar na nossa oração, a água benta expulsa. Então, tem uma água benta em casa, faz um sinal da cruz com a água benta. Ataque do demônio, sabe aquele negócio de sono? Daqui a pouco o cara parece que dá dor de barriga, dá vontade de beber água, dá vontade de fazer qualquer coisa quando o cara vai rezar. Às vezes você está recebendo ataque do demônio e nem sabe. Então, lasca a água benta em você que você vai expulsar ele. Isso é uma coisa que dá para fazer. Agora, tem as agitações que agitam nós, que são voluntárias e outras involuntárias. Que coisa que nos distrai. Muitas vezes a pessoa está doente, distrai na oração. Você está doente, você está fraco, você está com algum problema de saúde, distrai você na oração, porque você não está bem fisicamente. Entendeu? Outras coisas também, ó. Cansaço. Você está muito cansado? Então não procura fazer a sua oração na hora que você está mais cansado. Tenta dar o melhor para Deus. O melhor para Deus, para mim, o melhor para Deus é de madrugada. Que é a hora que eu dormi, descansei um pouco e talvez para você o melhor que você pode dar para Deus é a noite, você não tem sono, é difícil você dormir. Então das 10 horas da noite ali até 11 horas, sei lá, faz a sua oração. Ele vai até te dar a graça de você descansar e depois ter sono para dormir. Eu não sei. Eu não sei qual a hora que você é melhor. Às vezes meio-dia é a hora que você está mais ligadão. Então tenta ir para um lugar mais calmo e quieto e faz a sua oração pessoal com Deus, com a Bíblia, sem a Bíblia. Outra coisa que não tem como ficar sem, já falei aqui a semana passada, é silêncio. Não tem como se a gente não ficar quieto. Uma pessoa que nunca fica quieta, que os ambientes dela é sempre acelerado, sempre barulhento, aprenda a cultivar o silêncio, não consegue se encontrar consigo mesmo. Quem não faz silêncio é uma higiene mental, gente. Higiene é limpeza. Você vai ali, você para ficar quieto de vez em quando, você precisa, não precisa nem estar rezando. Vai num canto que nem esse aqui, assim, debaixo de uma árvore, num cantinho da tua casa. Fica quietinho. Deus vai começar a falar com você. É você com você mesmo, é um encontro que vai ter ali. Precisa disso, a gente precisa. Não, a gente adoece. A gente vai começando a ficar doente. A gente não aguenta. Agora,
Tem outras coisas que são voluntárias, né? Que, por exemplo, você começa a ver internet o dia inteiro. Fica vendo um monte de porcaria na internet, se alimentando, um monte de... Você vira uma... Tá cortando esse... Não sei porquê, mas tá cortando. Vira uma lata de lixo a sua cabeça. De tanta porcaria, de tanto pensamento louco que você tá com raiva, não sei do quem, tá nervoso, não sei o quê, serviço que não dá certo, pega um monte de serviço, não dá conta de fazer. Faz o que dá conta. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Não é pedagógico, sabe? A palavra de Deus fala assim, um não ou sim. Ah, eu vou ver do diabo. Ah, quem sabe eu... Ah, irmão, tá bom, peraí, eu vou me organizar aqui. Morre, desgrama. Tem que organizar nada. Fala um não. Fala, eu não posso. Ou se você pode, eu posso. Cumpra, seja homem. Seja mulher. Tenha responsabilidade. Tua palavra é a única coisa que você tem. A hora que uma pessoa perde a palavra dela, essa pessoa está morta. Ela não acredita nela mesmo mais. Quando chega no tempo que ela não acredita nela mais, quando ela começa a dar a palavra para os outros, começa a complicar os outros, daqui a pouco ela se complica. Eu falei semana passada isso aqui. A tua palavra precisa ter poder. Quando você falar ela vai cumprir. Ou então pensa bem para falar. Não fica prometendo as coisas. Ah, tem um serviço para fazer lá, eu vou lá ver. Eu sei que a gente trabalha nessa área aí, muita gente trabalha aqui nessa área de prestação de serviço. Né? A gente quer, principalmente amigo, ah, mas eu queria tanto que você fizesse. Você queria, meu amigo, mas não dá. Ah, mas eu sei que você é bom, mas não tem mais ninguém. Tem sim, desgraça. Tem um monte de gente que faz aí. Tem cara melhor do que eu aí, só procurar. Você tá querendo eu, sabe por quê, miserável? Porque eu faço mais barato, né? Então vai atrás de outro mais caro, vai atrás de outro. O povo é triste, às vezes fica, sabe, atrás da... Não é tanta... A pessoa não quer ter muito trabalho. E também tá faltando gente com responsabilidade também, isso é real. Tem muita coisa que atrapalha isso aí. Mas não faz o que você não dá conta. Faz o que você dá conta. Porque aí que você vai acontecer o quê? Você vai ter equilíbrio. Você não vai ficar aquela pessoa ansiosa que tem que ficar tomando ansiolítico direto. Ó, já que vende remédio, se você quiser tomar, eu tomo. Mas o melhor é não tomar. É você se equilibrar, é você procurar concentrar, colocar sua cabeça em ordem, fazer o que você pode, prometeu, cumpra. Se você não pode, então não compra, né? Faz as coisas que você pode. Vá acalmando o teu coração. Tenha saúde, sabe? Vai andar de bicicleta, vai caminhar, vai fazer exercício, vai fazer academia, se mexe, desgrama. E nós não nascemos para ficar parado. Usa a cabeça para trabalhar, fazer alguma coisa que edifica a sua vida. Cabeça vazia, oficina do diabo. Tem coisa que nem eu disse, que a gente procura e a gente não consegue concentrar. O cara que fica vendo um monte de porcaria, na hora vai aparecer o filme que ele estava vendo na Netflix. Nossa, aquele cara dando tiro no outro lá, cortando o pescoço na cabeça. Na hora da reza. Na hora que você invocou Deus para rezar com Deus, está pensando no cara lá que está assistindo o filme. Então, porque você alimentou a tua cabeça com aquilo lá. Então, o que você tem que fazer? Elimina, vai eliminando essas coisas. Gente. Vai eliminando para você poder rezar com qualidade. Ó. Santa Afonso de Ligório, que é o doutor da igreja, ele fala que quem reza se salva. E quem não reza certamente se perde. Santo Afonso de Ligório. É um doutor da igreja. Olha bem, um doutor falar isso não é um santo qualquer. É um santo doutor. Que a igreja comprovou que ele é doutor, que o que ele fala é doutorado. Então isso aqui é aprovado pela igreja católica. Rezar, quanto melhor que a gente puder rezar, é melhor para nós, é melhor para Deus. Mas o pior é a pessoa que não reza nada. Deus ele quer ver, gente, a nossa luta. Deus quer ver a gente lutando, a gente rezando, sendo fiel. Sendo fiel. Olha quanta gente que não está conseguindo ser fiel aqui mais esse ano na oração. Por quê? Por causa das férias. Esse negócio de férias é uma coisa encardida. Sabia? A gente acha que pode parar a oração, pode parar tudo, para na vida. A gente tem que tomar cuidado. A rotina é a coisa mais maravilhosa que existe, já falei. E continuo a falar. A gente tem que ter rotina. Horário para tudo, sabe? Tem horário para você descansar, horário para você trabalhar, horário para você ler, horário para você rezar, horário para você conversar com a tua família, horário para você com a tua esposa ter o seu momento de diálogo. Você tem que ter um horário para você sair com os amigos se você precisa e fazer um lazer, alguma coisa, jogar uma bola se você joga.
tem que ter um horário, não é todo dia jogando bola também, entendeu? Tem que ter horário, você vai cultivando um horário, você vai tendo disciplina. E você não tem. Que horário que você fala com Deus? Ah, não sei, de repente eu começo a falar com Deus. Tem que ter um tempo, tem que ter o lugar. Você pega uma água benta dessa aqui, se te ajuda um crucifixo, a imagem de um santo, acende uma vela benta. Agora eu vou rezar. Vou preparar minha alma para falar com Deus. Invoca a Santíssima Trindade. Vem Espírito Santo. Vinde Espírito. Enchei. Me prepara, Senhor, para essa oração. Começa a falar com Deus. Fala, Senhor. E aí eu queria pegar um texto que nos ensina, que nos faz um roteiro de oração. Salmo 50. Salmo 50 você tem que achar, porque Salmo você lê todo dia, não é possível, né? Tem que achar rápido, né? É o Salmo, está no meio da Bíblia. Salmo 50. O Salmo de Davi, misericórdia. Tende piedade de mim, Senhor, por vossa bondade e conforme a imensidão de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente a minha falta. Olha aqui. O que significa esse salmo aqui? Davi está ensinando a gente que quando a gente for rezar, a gente tem que começar com um pedido de perdão. Perdoai-me, Senhor, que eu tenho falhado contigo. Perdoai-me, Senhor, porque eu tenho ocupado o meu tempo com tanta coisa. Se o Senhor for olhar na internet, no meu celular, e ver o tanto tempo que eu perdi aqui, e o tempo que eu te busquei, o tempo que eu perdi falando mal da vida dos outros, ou de fazendo nada. Ontem eu encontrei uma pessoa que ela falou assim para mim, Luiz, eu não consigo dormir cedo, só consigo dormir meia-noite. Eu falando para ela, né? Evangelizando ela, né? Tentando falar para ela dormir mais cedo, que até meia-noite cada hora vale por duas e tal, né? Se você dormir das 9 da noite até meia-noite, você pode acordar meia-noite e trabalhar. Você dormiu 6 horas. Se você dormiu 9 horas da manhã, 9 horas da noite, 9, 10, 11, 12, vezes 2, dá 8 horas. Meia-noite, 1 hora da manhã, você pode sair trabalhar. Você está filé. Seu corpo descansou. Vale por 2 horas até meia-noite. Depois das 2 horas, vale menos as horas. A hora é 1 hora, vamos supor que ela vale por 45 minutos. Você não descansa mais que nem é para descansar. Isso é ciência, isso é estudo, isso é coisa com muito estudo para chegar a isso aí. E a gente sabe que isso aí não é só ciência, não. Isso aí já é comprovado pelos antigos. Vai ver o povo antigo, que hora que eles iam dormir? Dormir com as galinhas. Aprende com as galinhas. A que a galinha for pro puleiro, vai também, criatura, apaga a luz. Não é? Aí a anta quer ficar com a luz acesa. Quem que inventou luz? E acende luz, luz para tudo quanto é lado, e luz, e luz, e luz, e luz, e luz. E os olhos do cara tá lá piscando e ele tá na luz. Vê televisão, vê tela. Aí depois, a Luiz não consegue dormir. Mas que jeito, ô anta? Você consegue dormir? E na hora que é para você dormir, você não apaga as luzes, rapaz. Você não acalma. Tem que preparar, rapaz. Dormir é uma higiene também. Dormir é a cura do nosso corpo. Se você não dorme bem, você não presta para nada. Você é um homem enfesado, cheio de fezes. É um homem emburrado, dando coxa em todo mundo. O cara que não tá descansado, ele quer soltar o nervoso dele para quanto é lado. Vai fazer um serviço, vai bater um prego, mete o martelo no dedo. Aí ele não fala assim, ô batata podre, ele vai falar outra coisa, né? Aí já vai desgramar tudo. Então assim, a gente tem que estar bem, procurar estar bem, procurar essa graça na oração. Primeiro ir lá embaixo, aquilo que Ana, que eu peguei o texto, lá embaixo, no chão. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu sou uma porcaria mesmo. Sou um verme, e ser sincero, porque Deus sabe se a gente está sendo falso. Ana, a história de Ana aqui, os santos teólogos fala que foi 17 anos que Ana fez oração diante do templo. Mas só no 18º ano que ela fez essa oração desse jeito. Ela teve 17 anos para ela aprender a rezar. A hora que ela fez essa oração, Senhor, se o Senhor me der um filho, tirar essa humilhação de mim,
vai ser teu. Aí Deus olhou para ela e falou assim, eu só estava esperando isso. Se você tivesse falado isso no primeiro ano, no primeiro mês, que é a minha vontade, que tem que ser na sua vida, agora eu quero, Senhor, eu quero, é eu. Fala, eu não estou no meio, então esquece, fica sozinho. Vai rezando aí. Vai rezando. Eu não estou no meio, não é a minha vontade, não é o meu querer, então faz o seu. Vai, Deus, quarta pessoa da Santíssima Trindade. Se vira aí. Vamos ver até onde você pode ir. Na hora que a nossa oração começa a ser, Senhor, faça-se a sua vontade da minha vida. Me ajuda a ser mais santo. Me ajuda a eu salvar o meu casamento. Me ajuda com a tua graça, Senhor, a salvar meu filho na droga. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a salvar minha filha que está separada do marido. Como que vai ser a vida dela agora? Eu não sei o que fazer, Senhor. Restaura a minha vida, restaura o meu coração. Eu não sei, Senhor. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sou uma porcaria. O Senhor não erra. É difícil falar com alguém que nunca erra, né? Mas o erro nunca está nele. O erro está em nós. Sempre vai estar em nós. E é nós que tem que mudar, é nós que tem que modificar, é nós que tem que aprender, fazer as coisas. Fazer as coisas direito. E que tanto que tem que rezar, que jeito que tem que rezar. Olha aqui, ó. Versículo 7. Davi fala assim, eu nasci na culpa, ele começou a ir lá na família dele. Olha bem o meu pai, Senhor, olha bem a minha mãe, olha de onde que eu vim. Olha o meu pecado de onde que vem, eu sou um cara fraco. Ele começou a voltar lá atrás, e Deus foi olhando e falou assim, é verdade mesmo. É isso aí, Deus foi, lavai-me, Senhor. Ele fala aqui depois, no versículo 9, me ajuda. Me ouvir uma palavra de gozo, eu estou triste, eu estou decepcionado porque eu pequei, porque eu errei. Dos meus pecados desviar os olhos, minhas culpas apagai. Oh meu Deus, cria em mim um coração puro. Faz de mim um homem mais santo. Renova em mim um espírito de firmeza, para que eu não faça isso de novo. É confissão. A gente vai lá, se confessa e só deve se confessar quando você tem um intuito de não pecar mais de novo. Meu Deus do céu. Restituir a alegria da salvação em mim. Salvai-me com sua vontade generosa. Agora vamos. Teoria nós tem bastante aqui. O homem que deixa a oração por si mesmo bate a porta do inferno sem a ajuda dos demônios. Santa Teresa do Menino Jesus. Olha bem o que ela fala, essa santa, hein? O homem e a mulher que deixa a oração, que para de rezar, não precisa ser tentado pelo diabo, não precisa de força maligna nenhuma para ir para o inferno. Ele sozinho, ele vai lá e ó, deixa eu entrar. É Santa Teresa do Menino Jesus. Quem conhece essa santa sabe que não é qualquer pessoa que está falando. Sozinho vai lá e bate a porta. Então nós temos que rezar, não tem outra opção, não tem outro jeito. Se a gente quer ir para o céu, nós temos que rezar e rezar o melhor que a gente puder. Em Tessalonicenses fala 5,12 que é para orar sem cessar. Efésios 6,18 também fala que é o tempo todo também. Então não dá para a gente brincar com a oração. E a oração tem que ser o melhor que a gente puder. Rezar o terço em comunidade é uma benção. É muito bom. Você ir na missa é o santíssimo sacrifício do Senhor. Mas a sua oração pessoal também precisa ter. É algo seu que você vai fazer, pegar a água benta sua, se benzer. Falar, o demônio agora não tem poder sobre a minha oração. Eu estou me benzendo, água benta, água abençoada, exorcizada, essa aqui é exorcizada. E você vai fazer o seu momento de oração, preparar um lugar, um ambiente, falar assim, eu estou falando contigo agora. Vamos fazer isso na prática. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Feche os olhos se você quiser, né? A gente pede para fechar os olhos só para não ficar olhando para as coisas desse mundo. Né? E você tenta falar com Deus também, assim. Senhor, me coloca na tua presença como miserável que eu sou, Senhor. Como um homem pecador que eu sou, como fraco que eu sou. Quantas falhas, Senhor, que tenho cometido contigo. Como Davi fala no Salmo 50, eu nasci no pecado. A minha família, Senhor, quanta dificuldade teve, Senhor, para me levar para a igreja. Tão tarde te conheci, Senhor, tarde te amei, como fala o santo também. Tarde que comecei a te amar,
Poderia ter te amado mais cedo. Não te conheci tão cedo na minha vida, Senhor. Tenho tanta dificuldade para falar contigo, o Senhor é tão grande e eu sou tão pequeno, Senhor. Muitas vezes eu quero mais ensinar as pessoas do que aprender. Eu tenho 2 ouvidos que o Senhor me deu e uma boca, mas eu quero mais falar do que ouvir. Quantas vezes eu venho diante de Ti, só falo, falo, falo. Até quando eu recebo a Eucaristia, eu falo, falo, falo e começo a pedir, interceder pelos outros, sendo que é hora de eu Te adorar. Quero Te pedir a graça, Senhor, que a minha oração seja mais frutuosa. O Senhor se agrade mais com a minha oração. Que o Senhor me ajude a ser mais sincero na minha oração, mais verdadeiro. Eu sei o quanto que eu sou um miserável, um pecador, e isso não é uma mentira, é uma verdade, Senhor. É uma verdade da minha alma, do meu coração. Quantas vezes os pecados que eu cometi no passado até hoje me dá tantas consequências de afastamento da Tua presença, Senhor. Quantas vezes isso me prejudica na minha oração, me distrai, Senhor. Quantas coisas que me distraem. Não consigo me concentrar, não consigo meditar na Sua paixão, meditar no todo o amor que o Senhor tem por mim, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Toda a Tua providência que nunca tem faltado na minha casa, Teu cuidado e o pouco que eu tenho sido agradecido, Senhor. Quero Te louvar e Te agradecer, Senhor. O Senhor é tão bom comigo, Senhor, tão bom com esse mundo, Senhor. Tão bom com as pessoas que o Senhor criou, formou e forjou nas entranhas de nossas mães, Senhor. Obrigado, Deus, por ter mandado o Teu Filho, né? Para vir em resgate a nós. Obrigado, Jesus, por estar sempre disponível. E o Senhor ainda me dá as condições de Te chamar de amigo. Eu não Te chamo servo, o Senhor mesmo disse. Eu Te chamo de amigo, que eu dei a conhecer tudo. Um patrão não dá a conhecer o empregado tudo. Eu vos chamo amigo porque eu vos dei a conhecer tudo do meu Pai. O Senhor abriu a porta do paraíso, Jesus, para nós. Abre a porta do meu coração também. Os pecados que eu tenho guardado e não lembro para me confessar, Senhor. Ajuda esse miserável, Senhor. Me dá uma migalha, Senhor, que cai da sua mesa. Uma migalha das graças que eu preciso, Senhor. A oração é pedir migalhas. A oração é ir atrás de migalhas, migalhas que caem do trono da graça de Deus. Me conceda essas migalhas, Senhor. Como São Felipe Neri fala. Me dê essas migalhas nessa manhã para eu poder Te encontrar, Te amar, Te louvar, Te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Aí você pode pegar um texto na Bíblia, aí você pode pegar um salmo, com os seus olhos fechados ainda, né? Só estou dando uma direção. Você pega, por exemplo, o Salmo 22 e fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e tem me faltado tanta coisa. Com certeza, Senhor, eu não estou me deixando ser cuidado por Ti, como ovelha rebelde, como uma ovelha teimosa, como uma ovelha indócil, uma ovelha que só vive fugindo da Tua presença. O Senhor é o meu pastor. Por favor, me pega no colo de novo, de um jeito novo. Me acolhe, meu pastor. Acolhe a sua ovelha cansada, sua ovelha ferida, sua ovelha machucada, perdida, cheia de espinho, molhada, que não sabe o caminho para seguir, que não sabe o que fazer, que está carente, que está sozinho, sozinha, que está perdida. Ô bom pastor, o Senhor é o meu pastor, me ajuda. Fala comigo.
Como o salmista fala, me dá uma palavra de gozo, de alegria. Como o Salmo 50 fala, restitui a alegria do meu coração. Me dá um espírito novo. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Só contra vós que eu pequei, que eu peco todo dia. Não sou digno de estar na sua presença, Senhor. Não mereço e não é por merecimento, é por graça. Ajuda-me, Senhor. Eu te amo, Deus. Te louvo, te agradeço. É tão pouco, é tão pequeno o meu gesto, é tão simples a minha oração. Mas essa é a oração que agrada a Deus. É a oração de quem reconhece o que é e diante de quem está. Diante de quem está falando. Com quem está falando. Que reconhece na palavra que está falando. Lembra de São Tomás? Que reconhece o sentido, que dá sentido naquela palavra e que sabe que tem uma presença. Que Deus está aqui. Consolando e confortando o nosso coração. Nos ajudando a ser melhor. Não do que o outro, mas para o outro. Que eu seja o melhor pai, Senhor, para as minhas crianças. Me ajude que eu seja um melhor esposo, mais amoroso, carinhoso, companheiro, amigo. Me ajude que eu seja um amigo também para os meus amigos, para esse mundo. Muito mais atento às suas necessidades, muito mais disponível, coisa que muitas vezes eu não sou. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a não ser tão grosso, tão nervoso com as minhas crianças, com a minha vida. Acalma o meu coração, Senhor. Tira essa agitação que muitas vezes eu tenho, querendo resolver tudo, sendo que eu não posso. Querendo ajudar todo mundo, sendo que não consigo. Eu preciso muito mais ser ajudado. E eu preciso muito mais ouvir e aprender do que ensinar. Me ajuda nesse vício que tenho de ensinar, de querer falar. Muito mais preciso aprender e ouvir. Com todo mundo e com todos tem algo para me ensinar. Louvado seja o seu nome, Senhor, santo e puro e casto. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa hora. Te louvo e te agradeço, Senhor. Vai agradecendo a Deus, vai finalizando a sua oração. Vai pedindo a Ele para te dar um bom dia. Amém? Essa foi uma oração de você fazer com Deus. Não é uma oração de intercessão que você foi pedir para alguém, não é uma oração de súplica, não é uma oração de adoração, como tem vários níveis da oração. Não é uma oração de meditação, não é de contemplação. É uma oração de intimidade. Você com Deus. Você falar com Ele. Você direto com Ele. E aí, quando a gente vai crescendo nessa oração, nessa intimidade, daqui a pouco a gente está começando a fazer uma oração de intercessão. Ô meu amigo Jesus, olha lá pelo baiano, né? Está passando pela radioterapia. Que está todo esbagaçado, passando por essa química dentro do seu corpo. Que estava aqui rezando, se não tivesse esse problema. Cura ele. Abençoe os outros irmãos que não puderam estar aqui, que estão com algum problema, estão viajando. Amém, irmãos? Estivemos e continuaremos unidos e reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.